Olá, gente, bom dia, graça e paz. Hoje na nossa devocional eu quero falar com vocês sobre o cristão e a lei. O Sermão do Monte, nós vimos aqui que ele trata sobre como devemos ser, como devemos proceder diante do mundo. Através das bem-aventuranças, nós vimos aqui um chamado para um caráter transformador, ou seja, ela trata da conduta moral dos crentes. Logo em seguida, nós vimos Jesus nos exortando, dizendo que somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. E hoje eu quero entrar na parte deste sermão que trata da ética do reino. Aqui, Jesus ele vai falar qual a relação dele com a lei. Jesus fala de como devemos proceder, ele fala do homicídio, do adultério, ele fala dos juramentos, da vingança, do amor ao próximo, da ansiedade, de como devemos orar e etc. Para isso eu convido você a ler comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 17, que diz: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. O contexto aqui trata-se do farisaísmo, que buscava uma vida religiosa. A lei é o sistema de legislação dada por Deus mediante Moisés à nação de Israel, que a gente vê lá em Êxodo no capítulo 20. Interessante é que a lei não foi dada como meio de salvação, mas com a intenção de mostrar ao povo sua pecaminosidade e então encaminhar o perdido ao pecador por meio da graça salvadora de Cristo. A lei atrelava o homem à penalidade da morte, ou seja, a quebra de qualquer um dos mandamentos que tornava o homem culpado. No Novo Testamento, com a vinda de Cristo, Jesus ele diz que não veio revogar a lei ou os profetas, mas veio para cumprir a lei. O que ele quis dizer com isso? É que enquanto a lei tinha como objetivo mostrar o quanto somos pecadores e carecemos de um Redentor, Jesus veio para nos mostrar a graça. Ele veio para nos salvar através do seu sacrifício. Jesus ele veio para dizer: enquanto na lei vocês são amaldiçoados, em mim vocês são abençoados. Por isso nós vimos em Romanos 6,14, Paulo escrevendo que a pessoa que confia em Jesus, que entregou sua vida a ele, não está mais sob a lei, mas sobre a graça do Senhor. O texto diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. É nesse sentido que a lei perde o sentido para o crente. Nós não vivemos mais sob a maldição da lei, mas sim da graça de Deus, que quebrou toda a maldição no Calvário e nos trouxe vida e vida em abundância. Por isso, queridos, o que Jesus está dizendo aqui não é que ele veio contradizer a lei. Pelo contrário, ele veio cumprir e aprofundar mais ainda o sentido da lei. E nós vamos ver isso nos próximos estudos, nas próximas devocionais. Por exemplo, Jesus vai dizer: ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que se irá sem motivo contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Então veja que no entendimento dos fariseus, que eram os religiosos da época, o pecado estava atrelado apenas ao ato. Em Jesus aprofunda mais isso. Não é apenas o ato, mas o pensamento, é o coração. O que Jesus quer é revelar a profundidade e o sentido da lei. Ele veio cumprir. Por isso, meus queridos, nenhum ritual poderá nos aproximar de Deus. Nenhuma justiça, nenhum ato de bondade que você venha fazer poderá salvar a si mesmo. Como ele diz no versículo 20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O que Deus procura é a verdadeira fé em Cristo. Nele, a justiça plena. Talvez você venha tentando se justificar pelo que você faz, pelo que você diz. Talvez você esteja querendo se justificar pelos seus atos de bondade. Mas veja, não é a nossa justiça. É a graça de Deus que nos salva e nos capacita para servi-lo e para viver uma vida piedosa. É Cristo que nos ajuda a cumprir a lei. Que o nosso desejo seja fazer aquilo que Esdras também fez. No capítulo 7 do seu livro, versículo 10, a Bíblia diz que Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Que seja esse o nosso desejo. Oremos ao Senhor. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque podemos aprender aqui que não há nada que venhamos a fazer que possa nos aproximar de Ti, se não for por meio da Tua graça, do Teu amor e do Teu sacrifício. O profeta Isaías diz que as nossas obras são como um trapo de imundícia. Que o Senhor nos ajude a lidarmos com os nossos pecados, com os nossos erros e nossas falhas.
E nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes pensamos que somos bonzinhos, pensamos que podemos fazer algo bom. Tua palavra nos mostra que nós não somos tão bons o quanto imaginamos. E queremos aqui te pedir que o Senhor nos ajude, que nos dê graça para lidarmos com os desafios da vida e de todos os dias podermos acordar, nos levantar, trabalhar e te servir, sabendo que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor continue nos abençoando, nos firmando os passos, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Compartilhe esta palavra e até o próximo vídeo, se Deus quiser.